Bom dia, boa tarde ou boa noite para vocês que estão assistindo mais um episódio do podcast Capital e Trabalho. É um podcast que existe para discutir as relações do capital e do trabalho, do mundo dos empregos, do mundo empresarial e do mundo dos trabalhadores. Patrocinado pelo escritório Tavares Vasconcelos, nós estamos entrando agora no nosso quarto episódio. Nós discutimos o racismo no mundo do trabalho, discutimos a desigualdade de gênero no mundo do trabalho. Agora, no Dia do Jornalista, trouxemos a questão do trabalho dessa categoria tão importante para a sociedade brasileira e com as suas peculiaridades. E agora nós vamos discutir o processo de industrialização, de reindustrialização do Brasil. E para isso eu trouxe um convidado de primeira linha, de grande importância, um dos grandes nomes do movimento sindical brasileiro, que é o sindicalista Rafael Marques. O Rafael Marques, ele foi presidente do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, ele presidiu a Agência de Desenvolvimento aqui do ABC e atualmente ele está encabeçando o Instituto Indústria e Desenvolvimento, o TID Brasil, que tem como missão criar um plano e trazer para o debate a importância da reindustrialização do Brasil, sob a perspectiva dos trabalhadores, para que os trabalhadores possam ser ouvidos e exista um plano de que o Brasil volte a ter um parque industrial relevante e possa ter uma indústria forte no Brasil. Então, eu queria agradecer a presença do Rafael Marques. Rafael, muito obrigado pela sua presença. É uma satisfação, é uma honra ter você aqui conosco. E eu queria fazer a primeira pergunta, você explicando sobre o Instituto. O que o Instituto significa, o que o Instituto andou desde a sua fundação e qual é o desafio atual do TID Brasil? Bom dia, boa tarde ou boa noite, né, como você mesmo disse, para o pessoal que assiste e teus espectadores. A ideia do TID veio da experiência acumulada nossa através do trabalho que desenvolvemos no sindicato, né? Foram muitas as incursões que nós fizemos no sindicato preocupados com a indústria brasileira. São várias as ações que fizemos em 2008, num grande seminário, em 2009, num grande seminário ABC do Diálogo do Desenvolvimento, para enfrentar a crise internacional que bagunçou o mundo inteiro, né, com a quebra do banco Lehman Brothers, no trabalho que fizemos com a Fiesp sobre desindustrialização em 2012 e 2013, no trabalho aqui na agência, preocupados com a desindustrialização da região, os efeitos que abateu sobre a região. Impacto. Então a gente achou que era importante levar para o âmbito da CUT essa experiência que a gente acumulou no sindicato e montamos esse instituto chamado Trabalho, Indústria e Desenvolvimento, que é compreendido pelas confederações de trabalhadores da alimentação, do vestuário, químicos, metalúrgicos, construção civil e eletricitários aqui do estado de São Paulo. Esse é o grupo que faz parte da direção do instituto, né? Então a gente pegou toda essa experiência acumulada e os problemas que a economia brasileira vive através desse fenômeno negativo da desindustrialização. Na nossa avaliação, muitas das mazelas do mercado de trabalho e do empobrecimento brasileiro passam por isso, né? Passam pela desindustrialização, que é o efeito das políticas neoliberais e da globalização que arrastou a produção global para a China. Então, como é que o Brasil enfrenta isso? Então a gente pensou, pelo viés dos trabalhadores, como a gente pensa uma proposta que ataque esses problemas, que não são fáceis. A Dilma tentou com o Brasil Maior, e tentou com afinco, com vontade, e não conseguiu, né? Então não é uma coisa fácil. Já teve outras tentativas. Então a gente pensou, e pelos trabalhadores, né? Nós precisamos ter uma proposta. Então em 2018 nós criamos o Instituto, com essa configuração. E pensamos, então, já aproveitando as eleições que iam acontecer em 2018, onde o Haddad foi o candidato que nós apoiamos, e o outro lado tinham várias candidaturas, do próprio Alckmin, do Bolsonaro. Que hoje compõe o governo, né? Nós não sabíamos o que ia acontecer. Mas fizemos um trabalho lá na CUT, porque a CUT é o nosso palco de trabalho natural. Sim. Juntando todas essas confederações, juntando a experiência do DIESE e de várias universidades que atuam sobre esse tema. A USCS aqui de São Caetano participou, colaborou com esse debate chamado do Plano Indústria 10+. Então nós fizemos um documento que tentava enfrentar esse cenário dos problemas de desinvestimento tecnológico, a falta de inovação, a reprimarização da indústria brasileira, porque nossa indústria brasileira hoje
grande maioria dela está em média, baixa tecnologia. Ela não atua na parte de média, alta e alta tecnologia, que é um cenário da história, né? do nosso processo de desenvolvimento. Então a gente montou um plano, apresentamos ele na época para o governo Haddad, tivemos a oportunidade de apresentar inclusive para o governo Bolsonaro, já eleito em 2019, já que a Ford anunciou o fechamento. E aí naquele teve um fato período, concreto, né? Uhum. A Ford foi um fato concreto, que era a expressão das nossas preocupações. Um dia vai chegar uma saída de uma empresa simbólica, e isso chegou no Brasil. Então nós definimos uma proposta, confeccionamos ela, com a pretensão de dar andamento, porque a proposta era boa, levamos à frente. Foi absolutamente ignorado pelo governo Bolsonaro, e só quem nos recebeu foi o Mourão, à época do fechamento da Ford. Recebeu, soube da proposta e não encaminhou. Bolsonaro ignorou o fechamento da Ford. Parou ali. Tinha uma visita com o Trump nos Estados Unidos. Naquele período, não ignorou a oportunidade. E porque para eles é o seguinte, não temos nada que fazer, a indústria, a decisão dela de feche, o Estado não tem nada a ver com isso, que é uma mentira. Essa indústria brasileira, especialmente automotiva, só está aqui pelos benefícios que o Estado brasileiro, portanto os contribuintes, deram a essa empresa. No mínimo teria um poder de negociação, de barganha de pressão. Né? Pois é, e a gente ouviu de pessoas do Ministério do Desenvolvimento que se o governo tivesse colocado o pé, Camaçari não teria fechado. Camaçari. Não torna a decisão ali mais difícil, né, de ser tomada, muito. Porque vai ter pressão, né? Então a gente tentamos aí com o resultado eleitoral. De fato, foi muito difícil andar com essa proposta. O Brasil era o 9º parque industrial em 2019, quando o Bolsonaro assume. Mundial. 9º parque industrial mundial. Nós somos o 15º hoje. Podendo cair para 16º. E nesse período soma um período de pandemia que escancarou também a dificuldade do Brasil no quesito industrial, né? Dificuldade de produção de insumo, de máscara. Escancarou os problemas. Quer dizer, nós estamos entre 18 e agora, a nossa proposta ficou insuficiente. Porque as coisas pioraram. Então a gente também atualizamos o plano. Fizeram uma segunda versão. Fizemos uma segunda versão para 2022. E a grande diferença de uma versão para outra é que a gente adotou nessa versão, além das preocupações com a inovação, tecnologia, dar mais especialização para a indústria brasileira, adotar que a industrialização não é um fim em si mesmo, ela tem que estar ancorada em atender demandas sociais. São as missões, né? As missões. Então ela tem que estar ancorada para que a gente pense a indústria, olhando como ela se interage com a mobilidade urbana, com habitação popular, com saneamento básico, com sustentabilidade e a questão ambiental. Então, uma indústria conectada com o século XXI. Uma indústria conectada com as novas tendências da indústria, com a indústria 4.0. E com os problemas reais do Brasil. Então, e para o povo ter a certeza, esse projeto ele não é barato, mas ele vai chegar na porta da minha casa. Investir em redes de esgoto, tratamento de água, tem muita coisa para a indústria fazer no Brasil. Porque já foi assim. Eu trabalhei na Villares entre 79 e 84. A Villares fazia painéis para grandes indústrias de base. Eu fazia painel para a indústria siderúrgica, painel de controle de máquinas. E dado o momento, o governo Quercia estava fazendo os trólebus, esse que passa aqui pelo ABC. Sim, sim. E a Villares participou da concorrência internacional. E eu participei da equipe que montou lá os sistemas de frenagem e aceleração. Passamos uma linha inteira dentro da fábrica para testar os trólebus. Então, era a Villares fazendo participando de uma licitação de um bem público, porque o trólebus foi importantíssimo para a região. A Villares, infelizmente, a Alstom acabou vencendo a concorrência, que já naquela época tinha essa questão de abertura, né? Comercial. E o Brasil nunca foi tão fechado assim, porque isso aí é 83, 84, e a Alstom que fez os trólebus, não foi a Villares. Mas era a Villares, uma indústria iniciando um projeto que beneficiaria a população. É mais ou menos essa Excelente. O exemplo do que a gente está dizendo sobre uma empresa que você vai sentir ela na porta da sua casa. E é muito importante essa visão, isso está documentado, isso tá formalizado, dessa visão ligada também
preservação ambiental, porque o Brasil ele tem uma importância até geopolítica nesse cenário de preservação. Se ele não tiver essa marca, e a indústria brasileira tem que buscar isso. Então, um plano de industrialização moderno tem que passar por isso, né? Tem que passar por isso. A nossa indústria de celulose é a campeã do mundo, ela tem que aprofundar a sua preocupação, o seu olhar com a questão ambiental. As mineradoras brasileiras têm que mudar a sua postura, né? Esses dias vendo no Valor Econômico a Nova Canaã no Paraná, no Pará, aliás. Transformou a cidade para o bem e para o mal também. Expulsou as populações do centro para as periferias e moradias precárias. Porque o investimento que chega numa região encarece a região do ponto de vista imobiliário. Sim, e penaliza afasta, as pessoas, afasta as pessoas. Quer dizer, quando você pensa no projeto de industrialização, nós estamos pensando num todo. Então não dá para Vale chegar num projeto, numa cidade pequena, e não haver uma sinergia ali entre a população e a grande empresa, onde as pessoas sejam incluídas. Haja um efeito virtuoso para aquela comunidade, né? Então, nós pensamos assim, essa proposta é que a indústria ela é importante, porque onde ela é instalada, ela se instala, ela transforma, gera riqueza, né? Mas que transforme com inclusão. Então, esse novo plano, essa nova versão... Tem esse olhar social, é esse né? olhar social que a gente adotou. E tem um ponto aqui que também eu vi no projeto, que é do emprego de mais qualidade que a empresa, que a indústria gera, né? A gente teve um exemplo aqui concreto na nossa região, do qual você fez parte muito ativamente, que foi o fechamento da Ford, né? O fechamento de uma empresa como a Ford, agora, depois de grandes negociações, parece que instalou lá um centro logístico, né, de serviço, que pode gerar empregos, mas nunca vai ser aquele emprego de qualidade, porque além daquele emprego, com todas as conquistas, tem uma cadeia produtiva em volta, né? Tem toda uma... Então, o projeto de industrialização também serve a um projeto de empregos de mais qualidade, não? Sim. Dá um aperto no coração, eu passo lá com frequência. Eu passo em frente, paro o carro, dou uma olhadinha, destruir os prédios. Puseram abaixo, mas ainda nada aconteceu lá. O parque logístico vai acontecer em algum momento, né? Eles estão retardando os investimentos lá por conta dos juros. Tá. A taxa de juros e tal, eles estão retardando os investimentos lá para esperar um cenário econômico melhor. Mas é difícil ver uma área de 1.100.000 metros quadrados que vai ser reutilizada para algo que vai gerar emprego, mas o emprego muito aquém do que era o emprego que existia na Ford, né? Em termos de salário, em termos de tecnologia. Empregos indiretos que gera. Empregos indiretos que gera. Então, é uma situação que o ABC tem que pensar como lidar com isso, porque simplesmente deixar uma construtora. Isso é falta de reacomodar com base nos indicadores imobiliários. A futura ocupação, acho que faltou muito empenho, inclusive da Prefeitura de São Bernardo e do governo Dória, que prometeu tanto para nós naquela época. Naquela época tinha. Prometeu muito, primeiro veio a questão da Caoa, depois veio os chineses. O Dória prometeu a Caoa, prometeu os chineses, disse que ia atuar já quando não tinha mais alternativa da Ford permanecer e com a Caoa ficar, vamos achar o melhor empreendimento possível. Acabou a construtora São José comprando e, bom, enfim. Essa realidade do fechamento da Ford é um problema para toda a região, mas aqui em São Caetano causa arrepio na população, porque imagina o dia que isso acontecer com uma General Motors, né? Aconteceu com uma, pode acontecer com outra, pode acontecer com outra. Pois a resistência... Ainda bem que não foi a GM que anunciou. Ela fez alguma coisa, tal. O Dória fez uma negociação com a GM que quis replicar na Ford, e o cenário da Ford era pior que o da GM. Então resolveu para a GM. Mas evidentemente que eu acho que a sociedade brasileira tem que, quando decide o voto dela, ela não pode eleger um governo tão irresponsável como foi o governo Bolsonaro e mesmo o Temer, que deu o golpe. Tem que ter um governo que valorize o Brasil. E acho que a GM vai enfrentar, se tomasse uma decisão dessa hoje, a resistência seria imensa. Muito maior. Muito maior, né? Teria a região toda, o governo federal. Tá mais estruturado. A conversa era outra, né? A Ford aproveitou um cenário que beneficiou ela demais, né? E eles fazem esses cálculos, né? Claro, a Ford fez o cálculo. Bom, é agora. Se eu quero tomar uma decisão drástica como essa, era agora. Podia não fechar? Claro que podia.
Claro que podia. Decisão global, às vezes, é revertida aqui, internamente. Se o enfrentamento é só do sindicato, ela bota isso na conta e fala... Tudo bem, pode fazer 3 meses de greve, mas a decisão está tomada. Tá bom. E é o que a gente tentou fazer, uma greve, buscar parceiros. Conseguiram, de alguma forma, alguma resistência que beneficiou ao grupo de empregados que estavam saindo, etc. Não, sim, foi importante, mas não segura. Claro, mas não é o futuro, né? Sozinho não segura. Sozinho não segura. Tá bom. Quando é desse porte, não, infelizmente. E, Rafael, pelo que a gente analisa aqui, até como o tema do podcast é capital e trabalho, é a disputa histórica entre capital e trabalho, mas tem alguns temas que favorecem o capital e o trabalho, né? Então, na minha visão, um plano de industrialização do país, ele beneficia os dois lados da relação trabalhista, porque beneficia o setor produtivo. Quem está produzindo, quem está gerando recursos, se beneficia de ter uma indústria forte no Brasil, né? Talvez a grande questão e a grande polêmica de discussão é o Estado. Quando a gente elabora, quando a gente vê um plano desses, a única margem de crítica que poderia vir mas o Estado realmente tem que ter esse papel? É papel do Estado desenvolver a indústria do Brasil ou seria um papel da iniciativa privada? Então, eu queria ouvir a sua visão sobre isso, sobre o papel do Estado nesse processo de industrialização. Então, meu caro, o papel do Estado é observar o bem público, né, o bem de todos. E é claro que a industrialização no Brasil não foi uma decisão do setor privado. O setor privado no Brasil queria continuar com aquela política do passado, dos anos 30 tal, aquela política oligarca. O papel do Estado é ver o bem público e organizar a produção. A industrialização brasileira não foi obra do setor privado, foi obra do setor público, foi obra do Estado. A sociedade brasileira queria se modernizar, ela queria alcançar novos ares, né, mais tecnologia. Isso nós obtivemos com decisão do Estado. Assim foi nos anos 30, nos anos 40, quando veio a CSN para cá, foi um acordo do Getúlio com o governo Roosevelt, o governo Hoover, para trazer a CSN para cá, até porque o Brasil aderiu à guerra do lado certo, né, na época. Mas nós precisamos de uma indústria de base, trouxemos. Nós precisamos de uma indústria automotiva, trouxemos. Sim. Nós precisamos de uma indústria química, petroquímica, trouxemos. Isso seguidamente, né? Sim, historicamente. Década por década. Então, é sempre o papel do Estado. Em qualquer país onde a indústria continua sendo forte, existe o papel do Estado por trás. Na Coreia, com a sua industrialização, que foi depois da brasileira. A indústria 4.0 hoje, que é um marketing econômico, isso foi o Estado americano e alemão que organizou. Investiu muito nisso. Investiu nisso. Por quê? Para a competição com a China. A globalização, que trouxe para a China tantos investimentos industriais, também foi o Estado chinês se abrindo para recepcionar esses investimentos. Então é sempre o Estado que tem a capacidade de organizar a economia. Isso não significa que as indústrias que passam a surgir sejam necessariamente todas estatais. Não, pelo contrário. Quase sempre foi privada. Quase sempre. Algumas estatais surgiram, como a Petrobras. Petróleo é nosso, anos 60, anos 50. Mas nem todas, a maioria não, né? A maioria As não. montadoras, a maioria são privadas, multinacionais, muitas delas, mas em todo lugar do mundo, sem o Estado. A Austrália se desindustrializou. E foi uma decisão do Estado. Decisão do Estado. Eu não preciso das montadoras, por exemplo, aqui. E não tem mais. Né? Ela preferiu constituir um país com 23 milhões de habitantes. Outra realidade. Outra realidade. No caso brasileiro, abrir mão da indústria foi um crime. E o Estado brasileiro, sem passar pelo crivo eleitoral, porque ninguém disse isso para o brasileiro, mas a decisão da desindustrialização brasileira, iniciada nos anos 80, foram problemas de natureza econômica grande, como a dívida externa. Estruturais, mas também teve decisão... E abertura indiscriminada, promovida pelo Collor, principalmente, né? Que aí, de fato, a boiada passou. E é difícil, a gente tem que levar essa discussão a todos os meios, mas existe um equilíbrio que se busca, né, entre você ter um país aberto a ponto de você poder trazer as tecnologias e o desenvolvimento e ter experiência e cultura para a população, e também poder abrir um mercado, exportação, e também o equilíbrio entre ter também as regras e um país que possa desenvolver a sua própria indústria, né? O Brasil não participou da terceira revolução industrial, que é da microeletrônica. Está perdendo esse bonde? Não, perdeu. O Brasil não participou disso, né? Na época nós tínhamos algumas iniciativas, como a Gradiente,
produzia... sim, você está falando da... lá nos anos 60, 70, enquanto a gente trouxe para cá o parque petroquímico, lá nos anos 70, o mundo já estava vivendo a microeletrônica, que nós não tínhamos. Mas foi percebido pelo governo, inclusive pelo próprio Sarney, que era necessário entrar nessa etapa. Onda, né? E nós não entramos. Não tivemos tempo de entrar, não tivemos recursos para entrar, que é um grave problema. O Brasil viveu uma crise imensa do ponto de vista econômico, inclusive com a dívida externa. Então a gente não tinha capacidade capital para trazer essa tecnologia para cá e não tivemos força de atrair esse investimento privado do exterior para cá. Então nós perdemos a terceira revolução industrial completamente. O Brasil, todo o déficit comercial na área de média e alta tecnologia se deve ao Brasil não ter desenvolvido essa indústria. E essa quarta? Estamos perdendo bilhões de dólares. A quarta, eu não considero que perdemos. A quarta, acho que é uma oportunidade da gente superar essa perda da terceira revolução. Mas também já estamos andando aí. Mas não podemos, não podemos ficar só no marketing. Quando a gente fala em reindustrialização, ela está baseada em atrair investimentos externos, evidentemente, construir bases importantes para a gente aumentar a nossa capacidade de inovação e de desenvolvimento tecnológico e trazer as experiências da indústria 4.0 para cá em escala adequada. Isso vai acontecer nas grandes empresas. Mas vai conviver com uma realidade de indústria. Vai ter várias realidades. De 3.0, de 2.0 Vai. E é assim mesmo, lá também Lá também, não vamos pensar. Tudo bem, o parque industrial lá está melhor que o nosso, porque lá o custo de capital é outra, a taxa de juros é outra. A realidade econômica no Brasil deteriorou, inclusive, a nossa indústria média e pequena. Lá também tem uma desigualdade entre a média, a pequena e a grande, mas o cenário econômico está mais estável do que o brasileiro. Então, existe esse gap para ser... Mas aqui a gente tem... E no plano indústria, a gente diz, nós precisamos pensar também no parque industrial já instalado. Tem que ter medidas de produtividade para essas empresas, tem que ter medidas para deixar a 2.0 mais. Né? O que puder avançar, né? 2 para 3 ou 2 para 2 mais, já é um avanço, né? Não é só ela pensando lá na superestrutura. Agora não pode ser só marketing político, a reindustrialização. E nem só justificativa para pagar menos imposto. Que é um risco também, né? E uma onda pela reindustrialização para conseguir benefício fiscal. Isso a gente não pode entrar nessa. Nosso trabalho é uma reindustrialização de verdade, olhando o gap, a deficiência tecnológica, a deficiência de inovação, formação dessas empresas, e fomento para essas empresas desenvolver, e só tem que ter medida de natureza pública para empresário que quer evoluir, que quer expandir. Agora, aquele que quer alguma coisa só pensando em pagar menos imposto, esse não dá para entrar na onda. E aí, nesse ponto, o Estado tem um papel também de induzir, de incentivar o reinvestimento do capital nas empresas, né, de estimular isso, porque hoje em dia, e aí é até uma questão que eu ia fazer com a taxa de juros que tem no Brasil, dificulta muito um processo de industrialização, não é? Porque para quem ainda não se debruça na questão, a conta não é tão difícil, fica mais rentável, fica mais lucrativo para o empresário, dono da empresa, ele recebe um lucro, esse lucro ele colocar num banco, usando um fundo até não tão agressivo, ele vai ter uma rentabilidade maior do que se ele pegar esse dinheiro e reinvestir em novos empregos, em parques, em contratações. Então o juro dificulta, né, esse processo. Historicamente, né, o juro brasileiro sempre teve num patamar acima do que o mundo pratica em termos de juros reais. Né? Nesse momento é o caso. Todo mundo diz que a taxa neutra aí e tal seria em torno de um juro real de 6%. Nós estamos em 8%. Esse 2 a mais é injustificável. Então, se está em 13,75, devia estar em 11, 12, que seja no máximo. Isso penaliza muito quem quer investir, porque, de fato, penaliza porque se eu invisto, eu estou investindo mais, está me custando mais. Em frente, o instituto lá, que fica aqui no Planalto, em São Bernardo, eles, em frente era a antiga fábrica da Rolls-Royce, que fazia manutenção de motores. Eles iniciaram um desmonte dos prédios para ser um novo investimento ali,
E a gente pergunta tal, mas ninguém nos diz claramente o que seria. E parou. Porque com a taxa de juros, o cara calcula, fala, não, se eu continuar com as obras, continuar com o investimento, vai sair a conta não vai fechar. Então o cara né? Para com o investimento. Então, essa taxa de juros penaliza quem está investindo e é uma oportunidade para o cara colocar o dinheiro dele nas aplicações financeiras que estão aí, né? Isso não gera emprego, não gera renda. Cuidado com as americanas, né? Que eles lançavam debêntures para as pessoas comprar. Quantos não perderam com os debêntures da americana? Quer dizer, oferece lá IPCA mais 7, ou então CDI mais 2. E ainda tem o problema desse tipo de rombo, né? Dessa fraude que o sistema financeiro às vezes oferece. E eu acho que a taxa de juros brasileira também cá entre nós, já que o Banco Central é independente em relação ao governo, mas não é independente em relação ao mercado financeiro nem aos bancos. Não há independência nem autonomia do Banco Central em relação aos seus pares. Então não é independente. Porque essa taxa de 13, seguramente, ali tem uma gordura para salvaguardar a saúde dos bancos. Evitando talvez uma quebradeira. Evitando algum tipo de problema de liquidez dos bancos. Então essa taxa... tem observado lá fora que está chegando. Exatamente. Essa taxa tem uma transferência acima para os bancos... Para segurar esse risco. Se segurar. Mas os bancos, eles não são privados e participando do jogo do capital. Tem escolhas, né? E nós estamos pagando. Tem escolhas. Essa segurança, essa margem de segurança de 2 pontos é para os bancos. E daí, quem está pagando é a sociedade brasileira. Então isso é um erro gigantesco desse momento, né? Não é à toa que o Lula tem criticado tanto o Banco Central. Faz parte do enfrentamento político dessa situação. Faz parte. Rafael, você falou da sede do TID, aí eu quero trazer um pouquinho a questão para o âmbito regional, né? Teve um período, alguns anos atrás, que eu estive à frente, eu fui vice-presidente do Instituto de Tecnologia aqui de São Caetano, o ITESCS, e na época lá discutia a vocação do ABC, isso faz alguns anos, então a gente já estava naquela onda das startups, criar um movimento aqui no ABC de empreendedorismo, era essa onda que não é mais isso passou um pouco, esse mundo cor-de-rosa das startups, que na verdade é uma adaptação. Mas o que a gente discutia, e eu queria ouvir a sua opinião, é sobre a vocação dessa nossa região, né? E não tem como, a gente tem muita inteligência, muita cultura aqui, muita experiência de trabalho, saber fazer, tem um parque industrial histórico aqui no ABC. Então, fugir da vocação industrial no ABC, você que também presidiu a Agência de Desenvolvimento Econômico do ABC, não foi? Sim. Enfrentou essa questão da vocação econômica. Aqui a nossa vocação, se a gente virar as costas para a indústria, é um tiro no pé, né? O que você acha? Bom, a região vive mudanças desde os anos 90, né, muito fortes, né? Então, o Celso Daniel, quando cria toda a estrutura de governança local, Câmara Regional, que interrompeu, né, os debates e tal, que é um problema, porque quando você não junta com regularidade as partes para fazer um diagnóstico, pensar, é um problema, mas parou. A agência continua existindo, né? Precarizou bastante, e o consórcio. Então, as estruturas estão aí para dar subsídio ao que a região tem que fazer. Mas quando o Celso cria isso, ele já admitia a hipótese que, no caso de Santo André, ele era o prefeito de lá, a desindustrialização já era um fato consumado. E, de fato, Santo André, o Parque Industrial de Santo André, decaiu muito, né? Muito. Mauá tem uma realidade ainda de resistência, né? Mas também sofreu as consequências. Diadema, São Bernardo resiste com um parque industrial importante, mas também perdeu muito investimento. Nós perdemos por questões estruturais, pela competição internacional e pela competição interna no Brasil. Né? Incentivos fiscais, guerra fiscal. Muita empresa se deslocou do ABC para ir atrás de uma região que oferecia um terreno sem o IPTU, por muitos anos não pagar, o ISS mais barato. Há os críticos do movimento sindical que dizem que também o movimento sindical aqui favoreceu a saída, o que eu não quando o cara faz a conta, é o tributo, é sempre o tributo que leva uma empresa a fazer um investimento fora, como a Ford fez, acabou indo para a Bahia,
a GM lá para Gravataí, mas muita empresa média deixou a região. Sim. Muita empresa média atrás de uma área mais barata, de um aluguel mais barato, vendeu seu imóvel aqui para ir alugar um imóvel mais barato em outro lugar. São vários fatores. E, de fato, o ABC tem esse problema da proximidade com São Paulo, onde a valorização imobiliária de São Paulo reflete aqui, né? Na região. Essa valorização imobiliária joga contra as áreas industriais tradicionais. Isso no mundo, né? No mundo inteiro. Então a gente sofre essas consequências aqui também. E não é fácil, porque isso também é dinheiro. Né? Dizer que é sindicato, é colocar o debate... É muito vazio, né? É vazio, não é verdadeiro. A fake news é de hoje, né? Essa é uma grande fake news. Hoje só espalha mais porque rápido, uma empresa bem estruturada, a participação do salário no produto dela está na casa de 6%, 8%. É aí que está. Na indústria de máquinas, um pouco mais. Dado a necessidade de ter um grupo qualificado de trabalhadores, né, que com renda média alta no próprio estabelecimento. Mas ainda assim não é central. Não é central. O central são outras questões. E claro que o ABC vive uma realidade difícil. Onde passa? Bom, a indústria continua aqui. A indústria de máquinas até cresceu nesse último período. A automotiva, nós perdemos a Ford. Mas ainda tem grandes empresas. Perdemos a Toyota, que não produzia carro aqui, era uma fábrica de auto parts. Indaiatuba e Sorocaba, onde tem a montadora. E Porto Feliz, onde tem motores. Então nós perdemos essa planta da Toyota, que é uma perda significativa. Mesmo assim, o setor de máquinas contratou, tem novos investimentos, algumas áreas industriais novas surgiram na região, que trouxe investimento de fôlego para cá, especialmente em área de máquinas. O agronegócio brasileiro é uma realidade, está posta, dali podemos extrair muita riqueza, desde que se crie agroindústria potente, que continue o processo. Que continue o processo, que não fique só exportando commodities in natura, e não transforme. Né? E aqui poderia ter um potencial de processamento. Né, Esses dias saiu o trimestre na nossa balança comercial. Né? A indústria, que aumentou um pouco a sua participação nas exportações, foi responsável por 47 bilhões nas transações, nossas exportações na indústria. A agroindústria e os minérios, a mineração, somadas, deu algo em torno de 38, 39. Mas nós participamos com 0,5% das exportações de manufatura global. Então, sendo 0,5%, já fomos mais de 1% no passado. Nossa manufatura, as exportações já foram mais de 1% do comércio global de manufatura. Mesmo sendo 0,5%, foi 47 bilhões. E onde o Brasil é forte, foi 38 em 3 meses. Quer dizer, quando você exporta manufaturado, você está mantendo emprego, o valor trazendo, tá aqui, né? O valor está na transformação. O valor não está quando você exporta produto puro. Então, o agronegócio é uma oportunidade, desde que com estratégia de aumentar a densidade tecnológica, a densidade produtiva. Então, são caminhos. E a região, no caso de máquinas e outras regiões do estado de São Paulo, cresceu, porque também o maquinário para essa produção agroindustrial está aumentando. É um bom caminho. Uma boa saída, né? Então a região passa por isso, quer dizer, o agro está um pouco longe daqui, mas nós temos expertise para fornecer ideias para o agro. Nós temos grandes universidades no ABC. Grandes. Tem o que convencionou chamar de ecossistema, que também são os modismos, mas a gente tem aqui. Nós temos. Está faltando para os prefeitos hoje em dia adotar um hub de pensamento que a Câmara Regional significava. O consórcio está muito... É um crime. O prefeito de São Caetano e de São Bernardo, nesse momento, está dizendo que não vai mais participar da discussão regional por conta de problemas internos. Teve uma eleição, o Marcelo Oliveira, prefeito de Mauá, venceu. Ora, e uma derrota... sair desse processo do consórcio, você sair do processo de discussão regional, porque São Bernardo não se resolve sozinho, nem São Caetano se resolve sozinho. Uma região com a complexidade do ABC precisa dessa junção, dessa integração. E é isso que vai fazer o ABC prosperar. Nós temos um parque eu não diria parque, né? Mas o arranjo de empresas de TI aqui
Nós somos a segunda do estado. Tirando a capital, nós somos o primeiro. Uhum. É muito significativo. É muito significativo. Tudo bem, Campinas sozinho, a região de Campinas como um todo, mas Campinas são 39 cidades, são muito mais. É uma região muito grande. Agora, nós aqui é a segunda região em novas empresas de TI, consideradas como tecnologia, não só TI, mas tem outras tecnologias também. Isso tem que ser aproveitado devidamente pelos governos, pelas estruturas que se criaram nas universidades, e tem que aprofundar esse tema. E um trabalho de reindustrialização do Brasil necessariamente tem que olhar para o ABC, né? Porque a indústria no ABC sempre foi um marco se não a primeira, em alguns setores sim, mas em outros, em segundo, terceiro, em outro, é um polo que tem que ser olhado, né? E a inteligência, né? Porque aqui o ABC tem inteligência. Tem uma inteligência estruturada. Sabe fazer. E uma inteligência produtiva. Né? Nós não temos aqui grandes financistas. Isso aí é para São Paulo. Né? O ABC não tem aquela inteligência em finanças. Tem uma inteligência importante em saúde. E nós estamos falando que saúde dinamiza a indústria. Tem uma inteligência importante em gestão. E gestão também dinamiza a indústria. Sim. E tem a expertise em produtividade, produção. Aqui eu imagino que a expertise que o ABC tem na indústria automobilística é difícil de achar no mundo, né? Das pessoas aqui que estão aqui. Eles sabem fazer carro, né? Sabe fazer carro e toda a cadeia. Os executivos daqui da região do ABC já ganharam questões importantes nas matrizes. Venceram contendas internas importantes. Na Mercedes-Benz, na Scania. Quando a Scania começou a fazer a produção global de caminhões aqui, foi uma disputa muito grande dos executivos da Scania, que já que vai ter o produto global, nós vamos exportar para o mundo inteiro. Para os Estados Unidos, para a própria Europa. E na Suécia eles não queriam. E envolveu o sindicato, que nós fizemos uma negociação na Scania, e essa negociação tornou a planta de São Bernardo a mais produtiva e flexível. Tirando a Suécia. Fora da Suécia. Você tocou num ponto, termina o raciocínio que aí eu quero... Não, então, assim, o motor flex. Foi a engenharia brasileira que impôs o motor flex, primeiro, nas suas próprias matrizes. Até aqui por conta do álcool, né? As matrizes falam, mas isso aí não tá fora do nosso projeto. Mas para o Brasil é importante uma contenda e venceu. Quer dizer, essa inteligência aqui é uma inteligência que tem que ser... Já que dentro das próprias organizações é vitoriosa a posição brasileira em muitos casos, isso tem que ser devidamente aproveitado pelo poder público local. Você acabou de dar um exemplo claro do que eu costumo dizer aqui nesse podcast, que do direito do trabalho é um direito que nasce na realidade. Ao contrário de alguns ramos do direito que são muito legislativos. O legislador vai lá, escreve uma lei e acontece, aqui é a realidade, né? E os sindicatos fazem parte dessa realidade no sentido de conquistas importantes para toda a classe trabalhadora, seja ela industrial ou não. A sua experiência na Ford é um exemplo disso. A Ford... ela trouxe para o mercado de trabalho brasileiro inovações que acabam trazendo efetividade também para a indústria, o PLR e alguns outros que você pode mencionar no seu dia a dia do movimento. Claro. Só voltando para a Scania, quando eu cheguei na Assembleia para votar essa proposta de produtividade, flexibilidade, banco de horas, é uma série de questões. Sim. Eu cheguei lá, o pessoal lá do sindicato interno, mais o pessoal de recursos humanos, falou, Rafael, a proposta vai ser rejeitada. Falei, bom, não é bom que seja, mas vamos ver. Aí na Assembleia, eu falei tudo isso que eu te contei. Falei, pessoal, vocês têm noção do que é esse acordo? E comecei a dizer o que significava esse acordo em São Bernardo para a Scania Mundial. A proposta teve 10 votos contra. 10. Passou quase com unanimidade. E eles me diziam que ia ser rejeitada. O trabalhador, ele saca. Quando você coloca a dimensão de que um determinado acordo pode significar na vida dele e na empresa que ele trabalha, já que ela é uma multinacional, para a corporação global, ele pensa, ele faz conta, ele raciocina. Tem muito preconceito aí de que o trabalhador não vai entender do negócio. Como não vai entender do negócio? Eu era da manutenção quando a Ford foi fazer o motor 1000. Eu era da manutenção. E a gente passou semanas reorganizando as máquinas. Porque o motor Ford era 1.6. Então tinha que reorganizar todo o maquinário para fazer um 1.0. E 1.0, de onde surgiu esse motor? De onde surgiu essa ideia? Surgiu das câmeras setoriais.
A Câmara Setorial surgiu de qual questão? Do fechamento da Ford Tratores, que tinha uma planta aqui em São Bernardo e decidiu fechar. O Vicentinho vai para os Estados Unidos e vê o que Detroit tinha virado. E volta dizendo, nós precisamos fazer muito mais do que lutar somente contra o fim da Ford Tratores. E nasce 1 ano e meio depois as câmaras setoriais, o carro popular, o motor 1000, e tudo isso nasceu um acordo, inclusive, seriam tantas mudanças, que sai um acordo de estabilidade de 3 anos, e a reposição dos salários nesses 3 anos com aumento real. Num acordo, na época era o governo Collor ainda. A Dorothea Werneck era a ministra de Indústria. E o Marcílio Marques Moreira era o ministro, era um diplomata, mas era ministro da Economia naquela época. Houve um arranjo. O sindicato tinha as pessoas certas na hora certa. E no governo drástico, como foi o Collor, mas para esse, enfim, funcionou. Naquela área tinha um grupo que pensou, vale a pena. E nasceu uma política que as montadoras estão encerrando ela com esse encarecimento absurdo dos carros zero. Mas vai ter que voltar. Os carros não podem ficar no patamar em que estão. E a montadora não pode entregar um carro somente para a classe média. Tudo carro acima de 100 mil reais. A grande parte dos modelos hoje são nesse patamar. Então tem que recuperar inclusive aquela ideia do carro bom e barato. Acessível, né? Acessível. Esse movimento de conquista e negociação, e enfrentamento, é parte da história, né? É a história do direito do trabalho sendo reconstruído e contado dia a dia, né? No que acontece. Tem antes de a gente terminar, a gente está caminhando para o fim, eu queria trazer um episódio histórico muito importante na nossa região e no Brasil, que foi a greve dos golas vermelhas, né? Que aconteceu na Ford, que você trabalhava na Ford, e eu vi você comentando em algum momento que eu achei muito interessante, que essa greve, ela mudou um pouco a cultura dos departamentos de RH internos da empresa. Explica um pouquinho, por que teve essa mudança? Existia uma tendência de enfrentamento e a greve mudou o cenário, foi isso? Naquela época lá, final dos anos 80, né? Aqui na região e em outras regiões também do país, nasceu muito fortemente essa concepção do novo sindicalismo e das organizações dos locais de trabalho. Esse é um grande desafio, porque você passar a organizar o trabalhador não lá na sede do sindicato, não do portão da fábrica para fora, mas do portão da fábrica para dentro, você trazer um mundo novo nas relações capital e trabalho. Então... Só um parênteses, desculpa. Hoje esse desafio é imenso também por conta dessa pulverização, né? Imenso. Desculpa. A pulverização de empresas aumentou. Terceirizações, quarteirizações. A OLT nem todo mundo quer, nem todos os sindicatos também querem, dado o conservadorismo de uma parte do movimento sindical. Mas a OLT é fundamental. A OLT é a Organização Local do Trabalho. E naquele momento a gente viveu um boom. A pauta do sindicato, a pauta interna das empresas vinha de tudo, desde o cafezinho até a reestruturação de cargos e salários, sabe? Era muita coisa que se apresentava que era demanda reprimida. Já que as fábricas vieram aquele todo do período militar, a redemocratização brasileira estava andando passo a passo. Então a pauta mudou, e com qualidade, porque era a pauta do que o trabalhador sentia no seu dia a dia. A Ford, naquela época, e muitas empresas, começaram a conviver com aquilo, mas no caso da Ford, ela resolveu cessar essa experiência demitindo a comissão de fábrica. Ela enfrentou de uma forma truculenta, demitiu, e isso virou a tese reinante na Ford e depois na Auto Latina. Tem que enfrentar, não dá para deixar eles fazerem esse processo tão ativo de reivindicações. É interessante observar só que do mesmo jeito que o movimento dos trabalhadores se organiza, o movimento empresarial também, então tem contágio, né? Se a Ford está usando essa política, provavelmente outras montadoras se conversam e falam, não, o RH não pode dar mole, né? E aí vira uma... E contagia mesmo. E quando aconteceu a greve dos golas vermelhas, foi em 90 isso, nós já tínhamos recuperado a comissão de fábrica interna, mas era
estava mais enfraquecida em relação à experiência anterior, né? Porque os controles da fábrica eram muito maiores, não estava fácil ser representante internamente na Ford. Quando vem a greve não tinha grandes pretensões. Era uma greve de campanha salarial, né? A reposição da inflação estava na ordem de 45%, acho que por aí. E a gente resolveu fazer uma greve só de um setor da fábrica, não a fábrica inteira em greve. Tá. Até porque o mundo não tava, as coisas não estavam fáceis naquela época, né? Então a gente resolveu, até por experiências de mundo afora, greve estratégica, de fazer uma greve só de manutenção e ferramentaria para atender a campanha salarial. A Ford, antes da proposta ser oferecida na Fiesp, ela resolve demitir 100 trabalhadores. E aí a greve... Não, escala, né? Achando que com isso ia arrefecer a greve. Demitiu 100 trabalhadores e também membros da comissão de fábrica e também afastando diretores do sindicato. Então foi repetindo o que fez em 86. Aí a greve cresceu, ela não caiu, ela cresceu. E a greve de campanha salarial virou um enfrentamento interno entre poder. Porque a empresa estava querendo atuar na sua estrutura de poder, seu poder, né? E nós reagindo. E a coisa foi crescendo. Então uma greve que era para ter terminado em 15 dias, foi assim que terminou a greve da categoria, em 15 dias tinha um acordo, foi aprovado no sindicato, mas a Ford continuou em greve e durou 51 dias essa greve. E aí eles foram, e tanto que a diretoria de recursos humanos, aquela que em 86 fez o serviço sujo, ela teve que ser afastada da coordenação das negociações. E recuperando um quadro antigo da Volkswagen para assumir o papel de negociador. E a greve, só lá depois de 51 dias é que teve uma solução. Eu lembro do relato do pessoal dirigente nosso, o Giba, o Isawa, dizendo que quando o Domício dos Santos, Volkswagen, diz só falta isso para terminar a greve, que era reabilitar os dirigentes do sindicato, que continuavam afastados. Tava fácil. É só isso que falta? Então ele não acreditou que era só isso que faltava, mas era só aquilo que faltava, entendeu? E a partir daí passou a ter um predomínio de uma cultura de mais diálogo dentro do Zé. A partir daí, a gente viu, o Jânio de Freitas fez um artigo que vale a pena ser lido. Como aquilo impactou esse universo do executivos de recursos humanos, que tiveram que fazer alguns encontros para avaliar tudo que aconteceu na Ford é o que não deve ser feito. É o que não deve ser repetido. Virou um case de insucesso do ponto de vista empresarial. Vamos apostar mais no diálogo, da negociação, vamos envolvê-los, né? Envolver os trabalhadores. Não rechaçar. Às vezes rechaçar dá resultado um dia, mas lá na frente... A longo prazo não vem o efeito rebote. Então foi uma greve que foi vitoriosa, internamente, mas ela apontou uma reestruturação das relações capital e trabalho. Foi um debate importante. A Ford não é qualquer empresa, como a Volkswagen não é qualquer empresa. Então, um conflito dessa natureza tem impacto, numa marca dessa, tem impacto no universo mais geral. E essa foi uma conquista que a gente não esperava, né? Sem dúvida. O que eu gosto sempre de pontuar e trazer essas histórias, e por isso que eu quis que você contasse essa história, é para mostrar como a importância da organização e do movimento sindical, que ela ainda é crucial nos dias de hoje. O sindicato virou uma espécie de vilão, atacado e efetivamente com reforma sindical, etc. Mas o mundo do trabalho é dinâmico e os trabalhadores organizados conseguiram muitas das conquistas que as pessoas não dão conta. Então, se hoje o RH de algumas empresas tem diálogo e conversa, talvez, se não houvesse aquela greve em 90, isso não teria acontecido. Se hoje está natural ter um PLR no final do ano, é porque o sindicato atuou naquele momento, né? Então a gente tem que entender que a relação capital e trabalho, ela precisa de mediações, porque interesses são contrapostos, né? O empresário tem o interesse do lucro e que ele quer que o empregado produza mais tempo, e o empregado quer qualidade de vida, quer o melhor salário. Então os interesses eles vão conflitar. E o sindicato pode ser um grande mediador, e mesmo que tenha lado e defenda o empregado, ele traz
ele traz vida e ele traz conquistas que vão ser, a longo prazo, conquistas de toda a sociedade. Rafael, estamos caminhando para o fim. Eu queria agradecer muito a sua presença aqui, enriqueceu muito. Com certeza vai dar pano para manga para outras discussões, para outras conversas. Eu queria passar a palavra para que você feche, conte algum projeto, alguma situação que você esteja agora encampando com o TID, quais são os próximos passos e falar alguma coisa que eu não perguntei para que a gente caminhe aqui para o nosso encerramento. No mundo onde o sindicalismo foi muito atacado, como nos Estados Unidos, a queda nos salários, das condições de trabalho foi vertiginoso. E isso criou, inclusive, uma recuperação do movimento sindical, né? A taxa de sindicalização norte-americana cresce porque eles se reorganizaram. Então, em qualquer país do mundo, atacar o movimento sindical é atacar uma ferramenta do trabalhador para dar equilíbrio às relações. Sim. E esse equilíbrio das relações atuam a favor do combate à desigualdade, da desconcentração da renda, de tornar o ambiente de trabalho mais saudável e produtivo também. Então não é só saudável para o trabalhador. Porque qualidade de vida gera produtividade. É você entrar num local de trabalho feliz ou menos tenso. Então é importante o movimento sindical, a história e o ataque que foi recebido, com qual foi recebido pelo governo Temer e Bolsonaro, isso está fora da curva, não é histórico. Eles respeitaram a história. E também não é moderno. Não é moderno, então não dá, né? Agora, nós lá no TID, seguir a missão, atentos a essa questão da reindustrialização, tornar isso realidade. Vão ter agora no dia 25, continuar com essa missão. E ainda dá tempo de a gente pegar esse bonde, que você falava em 10 anos. Como a gente falou, né? O projeto é Indústria 10+. Então o Brasil tem a FINEP, que financia a inovação, tem o BNDES, tem os bancos públicos, tem a Embrapi, que é a Empresa Brasileira de Pesquisa Industrial, tem a BDI, que é a Empresa Brasileira de Desenvolvimento, a Associação Brasileira de Desenvolvimento Industrial. O Brasil tem as ferramentas para essa coisa andar, revigorar, crescer. O Brasil não está fora do jogo, né? Eu acredito. Conhecimento, tem conhecimento, tem mão de obra, tem as universidades, tem a academia, tem as regiões industriais. Eu acho que o nosso calcanhar daqueles nesse momento é o diálogo nas regiões. Santa Catarina, por exemplo, é um estado que se industrializou fortemente, é o terceiro estado industrial hoje do Brasil. É São Paulo, Rio e depois Santa Catarina. Passou Minas, passou Rio Grande do Sul. Arranjo local. Não é perfeito porque os trabalhadores lá participam um pouco do debate. Mas existe um arranjo. Eu estive lá com eles, falo, vamos entrar para esse debate. Vamos com força para cima da federação empresarial, do governo do estado. Nós precisamos reorganizar nas regiões. Porque não dá para só de fazer as reivindicações na esfera federal e achar que naturalmente os benefícios, o bem-estar se dá nas regiões. Nós precisamos focar na base, nas regiões, com prefeitos, vereadores, difundir a ideia, e a ideia tem que fazer sentido para aquela região, né? Tem que fazer sentido. Então acho que esse é o desafio nosso, dar musculatura e capilaridade ao plano. Excelente, Rafael. Só para terminar, eu estava vendo uma notícia recente aqui que teve um decreto, acho que 11482 desse ano, que foi instituído o Conselho Nacional de Industrialização, acho que foi o ministro Geraldo Alckmin, mas vários ministros participam e eu vi que entidades da sociedade civil seriam convidadas. O TID vai participar desse conselho? Véio? Olha, não foram convidadas ainda, certo? Essa é uma das cobranças que a gente vai fazer lá para botar no dia 25. Para ter lugar nessa mesa. Então, o TID, eu acho que a CUT tem que ter um assento. Tá. O TID faz parte da CUT. Entra pela CUT. A CUT, a CUT estando, o TID está. Essa é a nossa visão. E tudo que a gente está formulando vai ser apresentado. Agora o conselho está atrasado. Nós vamos cobrar isso também. Excelente. Muito obrigado mais uma vez pela participação. É um tema extremamente importante, até pela qualidade do emprego que a indústria gera, né? Existem empregos e empregos, todos os empregos são relevantes, todas as ocupações são dignas, só que o emprego industrial, ele, além de ser um emprego de qualidade, até pela história, pelas lutas, pelas conquistas, é um emprego que indiretamente gera muito emprego. Então não dá para a gente falar em mundo do trabalho, direito do trabalho, sem que a gente passe pelo emprego na área da indústria. Então foi um tema muito importante, muito rico, e eu agradeço mais uma vez sua presença. Obrigado, querido.